Então, pessoal, boa noite. Para que a gente inicie nossa reflexão do dia, sobre o título A Páscoa sob a ótica espírita. Então, iniciando lá antes até do cristianismo, com os conhecimentos do judaísmo, na verdade, antes até, há muito tempo atrás, que já se havia a Páscoa. Então, o que era a Páscoa, na verdade? A Páscoa foi um momento de celebração e de uma libertação, na verdade, dos hebreus, quando eles foram aprisionados e foram escravizados por 400 anos no Egito, pelo império que lá tinha. Então, essa libertação tornou-se uma celebração para eles. E os hebreus, de lá eles partiram, né, com essa libertação, essa glória, e eles celebravam como Páscoa desse momento. Então, na verdade, e consequentemente a isso, que é toda uma questão simbólica também, né, que a religião é muito simbólica, né, ela traz muito simbolismo para nós. Então, uma outra, o que ocorria após isso? Também eles criavam cordeiros em seus lares, em seus locais onde eles moravam, e havia-se com esse simbolismo, havia-se um conhecimento de que um anjo de Deus viria para colocar em morte o filho mais velho de todas as famílias do Egito e de quem ali estivesse. Então, o que os hebreus faziam? Eles criavam esse cordeiro. Eles criavam esse cordeiro como se fosse membro da família. Então, eles ficavam com esse cordeirinho uma semana, praticamente, e assim eles criavam laços com ele de simpatia, se tornavam um membro da família deles. E isso para eles se tornava um amigo, um membro da família, criavam laços de afetividade mesmo com esse cordeirinho. Então, quando chegava na sexta-feira, ao fim do dia, eles sacrificavam esse cordeiro, para que eles se alimentassem dele também. Mas eles sacrificavam esse cordeiro para manchar a porta da casa deles com o sangue desse cordeiro, porque com esse sangue desse cordeiro, esse anjo da morte pularia essa casa que eles moravam. Então, a Páscoa significa, na verdade, o pulo, que em hebraico é Pessa, ou seja, é o pulo do anjo naquela casa, que significa Páscoa. Então, esse cordeirinho, que era tão querido, ele tinha esse laço de muita afetividade com essa família. Então, e essa experiência que o judaísmo simboliza e coloca em seus livros, são para que essa experiência seja uma experiência de dor mesmo, de pesar, de perder um ente querido, de perder um ente da família. Então, por isso que eles criavam esse cordeiro com eles durante essa semana, para que isso seja realmente uma experiência de dor para eles. E então, esse ente querido, né, simbólico esse ente querido, ele era sacrificado e eles se alimentavam desse cordeiro. E foi o mesmo significado que aconteceu com Jesus, que Jesus, quando
esteve aqui conosco, ele teve essa ressignificação de Jesus, porque foi praticamente a mesma coisa que aconteceu com seus apóstolos. Ele viveu com eles durante 3 anos, ficava ali com eles, trabalhando, ensinava eles a trabalhar, eles ensinavam a Jesus a trabalhar também, curava cegos, curava leprosos, ensinava a eles reflexões, né, de suas dores, de suas dificuldades que eles tinham, e tinham muito naqueles anos. Então Jesus criou com eles esse laço também, esse mesmo laço de afetividade, de amizade, como se fosse um ente da família também. Então, Jesus, durante todo esse tempo, eles viam que Jesus também amparava, acolhia qualquer um que aparecia na caminhada que eles estavam. Então era realmente um grande mestre que eles tinham. Então era um laço muito afetivo que eles construíram com Jesus. Então, até que num dia, né, eles festejaram a Páscoa com Jesus também em Jerusalém. E então, até que um dia Jesus reúne todos eles e diz a eles que ele iria partir, que ele iria deixar esses irmãos com esses laços que construíram tão belamente como eram com Jesus. E disse a eles que eles iriam passar por uma grande dor, uma grande perda, um grande pesar também, simbolizando mais uma vez o Cordeiro que ele já conhecia tanto, que eles faziam isso todo ano, né? Jesus também foi esse Cordeiro com eles. Foi esse Cordeiro tão amado e tão especial. Então, eles iriam passar novamente por essa experiência, mas uma experiência agora muito maior, muito mais espiritualizada, muito mais significativa para eles, né? Principalmente para eles, porque eles estavam com Jesus esse tempo todo para ajudar na evolução do cristianismo, para essa expansão mesmo. E Jesus até disse para eles que eu vou partir, mas vocês têm a missão de levar adiante todo o ensinamento que eu trouxe a vocês e dessa expansão do cristianismo por onde eles estivessem. E assim ocorreu. Com a morte de Jesus, nesse momento, que começou a se tornar essa libertação da alma, essa libertação dessa dor que eles teriam que enfrentar também por Jesus. E inclusive no Evangelho de João é descrito dessa forma: eis aqui o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Porém, Jesus ele tornou esse Cordeiro para eles tão especial, porém não é como está ao pé da letra aqui. Ele retira o pecado do mundo. Na verdade, ele leva o conhecimento para nós, para que a gente consiga, com as nossas dores, as nossas dificuldades, que consigamos lidar com essas dores. Não é como uma indulgência que ele apaga todos os seus pecados, você está livre daqui em diante. Você tem as suas dores, você comete os seus erros, mas ele está sempre conosco para nos ajudar nesses erros, ajudar a corrigirmos as nossas imperfeições, os nossos atos que vemos que são incorretos. Nossa consciência sempre nos alerta quanto a isso. E assim ele trouxe também esse ensinamento a eles. Para que assim vivamos sempre em consonância com
com o caminho que Ele deixou para nós. Ele deixou um caminho para nós. Sigam esse caminho que eu segui esse caminho, então venham comigo. Esse é o caminho que eu quero que vocês trilhem também. E, consequentemente, assim iremos conseguir praticar o perdão, praticar o amor, a paz interna, que a gente sabe que não é fácil, mas agora a gente sabe, estamos aprendendo como a pôr em prática todos esses ensinamentos que Ele deixou a nós. Então a gente vê também que o pecado, esse pecado que ele diz, é uma questão contrária à lei divina. Porque a gente sabe que quando a gente comete algum erro, a gente fica com uma dor interna, uma dor no coração, aquela dor na alma, a nossa consciência fica sempre nos alertando. Então, quando a gente segue esse caminho contrário à lei divina, a gente começa a ter, a nossa consciência começa a nos alertar. Então, a gente começa a ter arrependimentos, e a gente entra em sofrimento por conta disso. Então, Ele está sempre nos ajudando, sempre nos auxiliando como a lidar com esses erros que cometemos. A gente cometerá ainda erros, mas agora a gente está começando a aprender. Se não for possível não cometer, mas que a gente consiga corrigi-los também depois. Tanto é que tem no Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta também aos espíritos amigos, de que na questão 621, ele pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E eles respondem, simples e objetivamente, na consciência. Então vejamos que nossa consciência está sempre nos alertando. Por mais que a gente tente esconder, mas temos no nosso interior as leis naturais, as leis de Deus. E inclusive quando uma questão orgânica também, no momento de estresse, no momento de raiva, o nosso cérebro e o nosso organismo fica cheio de adrenalina, cortisol, são hormônios do estresse, e com isso, aquele ato que talvez a gente praticou errado, que a gente acha errado, no momento a gente pode não perceber, ou quando a gente vê, a gente já falou, mas depois que a gente consegue se acalmar, tranquilizar os nossos corações, a gente vai conseguindo perceber, a nossa consciência vai nos alertando de novo, de que aquele ato foi errado, podia ser diferente. Então, com isso, a gente tenta corrigir e, se for possível, a gente corrige da melhor forma possível. E até uma outra questão que Kardec também pergunta aos espíritos, na questão 614. O que se deve entender por lei natural? E eles respondem: é a lei de Deus, a única verdadeiramente necessária à felicidade do homem. Indica-lhe o que se deve ou não deve fazer, e ele só é infeliz porque se afasta dela. Então vejamos, depende sempre de nós também. Se a gente pode tentar seguir pelo caminho que Jesus nos deixou, ou a gente pode seguir por um caminho equivocado, que a gente acha que pode ser errado, mas depois a gente vê que não é. Mas nossa consciência vai sempre nos alertando. Então a gente pode se perguntar: o que eu estou pensando nesse momento parece correto? Me afasta ou me aproxima de Jesus? Então a gente pode sempre se perguntando
Se for possível, se perguntar, né? Porque às vezes a gente fala, nem deu tempo de pensar primeiro, e a gente já falou ou já fez alguma coisa. Mas estamos sempre, é um treinamento, é uma batalha. Então, voltando aos tempos de Jesus, o que o povo daquela época, os judeus, acreditavam que isso iria acontecer com a vinda do Messias, com a vinda de Jesus. Eles acreditavam que seria um guerreiro que iria conseguir derrubar o Império Romano e eles seriam livres com isso. Jesus então veio e mostrou a eles que eles tiveram uma libertação, mas na verdade uma libertação da alma, do espírito. Não uma libertação de força, de agressividade, e sim uma libertação interna, do amor, do perdão, do saber reconhecer os erros, de conseguir olhar para as diferenças dos nossos irmãos. É essa a libertação que ele trouxe aos judeus daquela época. Então, sobre o pecado, voltando ainda um pouco mais, sobre o pecado, Jesus disse a eles, especificamente sobre o pecado. Ele disse aos apóstolos um dia: aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Aquele que pratica o pecado permanece na casa, mas aquele que segue o Filho permanece livre. Então eles questionaram Jesus. Nós temos o Império Romano, mas estamos livres? Como assim permaneceremos livres longe do pecado? Então ele explica essa questão a eles, de que é a libertação íntima, a libertação espiritual que eles tinham que ter, não uma libertação do Império Romano. Então, se eles conseguissem praticar essa libertação, eles conseguiriam viver livres, teriam paz, e que seria o desvio do alto, o desvio da meta, né? Que é o pecado, o desvio do alto, o desvio dessa meta que Jesus nos deixou. Fazendo isso, você entraria em pecado, que hoje significa até outras questões, né? Mas ressignificou o pecado hoje, mas o pecado original daquela época era essa a explicação. É o desvio da meta, o desvio do caminho que Jesus nos deixou. Então, sobre a ressurreição, que se deu quando Jesus, após a sua morte, que ele foi crucificado, veio-se então a ressurreição. Então Jesus nos mostra que a vida não acaba com o corpo físico. Ela está sempre continuando, mas não só isso, mas sim também o nosso desenvolvimento, a nossa evolução espiritual também. Porque não se encerra com a morte do corpo físico, ela continua e ainda mais é aprimorada após o nosso desencarne. Estaremos sempre nos aprimorando. Essa é a ressurreição, na verdade, de podermos progredir e termos consciência do mundo espiritual e do progresso que teremos depois do nosso desencarne também. E uma outra frase muito bela que Jesus disse a eles também, sobre essa questão da ressurreição, ele disse a eles: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então vejamos que mais uma vez Jesus está nos dizendo que não acaba aqui, não se encerra nesse momento, continue com resignação que a ressurreição sempre virá.
sempre teremos nosso momento de glória, e inclusive o significado do sacrifício também, de que o sacrifício, na verdade, é tornar-se sagrado. Não é de fazer coisas difíceis, mas é de se tornar sagrado, de buscar esse conhecimento, de buscar esse aprimoramento. Inclusive também com essa bela mensagem da Páscoa que a gente tem, de que haverão dificuldades, todos nós sabemos, todos temos dificuldades. A gente enfrenta uma agora, supera essa, mas virão outras. E assim, consequentemente, a próximas estaremos mais fortes para superar essas dificuldades que poderão ser até mais difíceis do que essa de hoje. Então, a bela mensagem da Páscoa que temos. Que esse caminho que Jesus nos deixou. E com isso a gente sacrificaremos então o nosso egoísmo, o nosso materialismo que temos, a nossa primitividade que temos ainda muito intensa na nossa mente. Então assim conseguiremos progredir aos poucos, peregrinando cada vez mais, para que a gente consiga então evoluindo, tornando-se sagrado então, portanto. Que Jesus ele está sempre nos confortando. A mensagem dele é de conforto, é de acolhimento. E com isso, a gente, sabendo disso, a gente sabe que nunca estaremos sozinhos. Por mais difícil que seja, nós teremos amparo. Conseguiremos superar essas dificuldades. Esse pesar que temos, né, que é a Páscoa que o assunto, esse pesar, essa dificuldade, esse momento de dor que passamos. Então, é essa a mensagem da Páscoa, para que a gente não veja somente como é hoje, com ovos de Páscoa, chocolate, de presentes, de coelhinhos, mas essa bela mensagem de resignação da Páscoa, de ressurreição da Páscoa. E de lembrarmos de que Jesus, sabendo-se de que Jesus foi torturado, de tudo que Jesus passou, foi sacrificado, mesmo tudo isso que ele passou, ele pôde olhar para as pessoas que estavam ali, que aplaudiam ele em Jerusalém, quando ele passou a última Páscoa, mas agora ele mesmo essas mesmas pessoas que aplaudiam ele, julgavam ele agora e condenavam ele. E mesmo sabendo disso, ele conhecia o coração de todos e perdoou todos eles. Pois ele realmente conheciam eles, conheciam os soldados do Império Romano que maltratou tanto ele. Ele conhecia, mas ele perdoava. Ele perdoou os apóstolos que estavam tanto com ele e nesse momento da cruz abandonaram ele. Fugiam, Judas dedurou ele, assim, como dizendo, né? Mas mesmo assim, mesmo sabendo disso, antes até disso acontecer, ele diz a Judas: eu te perdoo, eu sei que você vai fazer isso, mas eu te perdoo, eu te conheço. Eu sei do seu coração. Então, que a gente veja dessa forma também, de que tudo que Jesus passou, ele pôde perdoar tudo o que fizeram com ele, e ele ainda continuou ajudando eles, mesmo do plano espiritual. E ele até disse a eles: eu vou partir nesse momento, naquele momento da Santa Ceia, eu vou partir, mas eu sempre estarei com vocês, te ajudando todos, e peço que levem, todos os anos eu peço que levem essa mensagem da Páscoa, para que vocês celebrem em meu nome essa Páscoa, a Páscoa daqui por diante. Uma Páscoa ressignificada, uma Páscoa mais
mais difícil de se perceber, mas mais libertadora para eles. Seriam mais libertadora para todos eles. Então vejamos o ensino desse cordeiro que veio para nos mostrar de que teremos vida e teremos vida em abundância. Esse cordeiro que foi sacrificado e nos trouxe tantos ensinamentos, que ele era tanto admirado, chamado de mestre, e por nós chamado de nosso guia, nosso modelo. Então, essa aqui é a mensagem da Páscoa que eu queria deixar a vocês. Que essa mensagem seja colocada em nossos corações e que nos leve a esse momento belo que ela tanto nos traz, assim, esse momento de glória, de sabedoria, de reflexão, que a Páscoa tanto nos oferece. Então, quero agradecer a todos, muito obrigado, e a mensagem da Páscoa é muito interessante. Obrigado. E vamos agora aos passos, então.